Bem-vindo de volta ao nosso curso de Web Design. Eu sou o Arthur Nunes e eu vou acompanhá-lo nesta aula. O presente vídeo ele vai ser importante para a gente entender como que funciona o HTML, a linguagem de marcação de hipertexto que a gente viu na última aula, que é a estrutura básica do nosso site, é o alicerce. Através do HTML, a gente vai descrever a nossa página web de uma forma um pouco mais grosseira. A gente vai falar, aqui vai ficar o nosso título, aqui uma coluna, aqui outra coluna, aqui um parágrafo, aqui embaixo uma imagem. Depois, nas outras aulas, a gente vai ver como que a gente deixa isso mais bonito, responsivo, mais apresentável usando o CSS. Beleza? Então, vamos começar logo depois da vinheta. Geralmente, quando a gente abre um site, o arquivo que a gente está procurando implicitamente é um arquivo que tem o nome de index. Esse é o arquivo principal do nosso site. Ele vai ser ali uma espécie de home. E como a gente está usando o HTML, a gente vai fazer o index.html para ser o nosso arquivo principal. E a princípio, nesse arquivo index.html pode ter literalmente qualquer texto. Se você abrir aí um index.html, escrever qualquer coisa nele com o bloco de notas ou com seu editor de texto preferido, abri-lo usando o navegador, você vai ver que o texto que você escreveu vai estar replicado ali no navegador. Só que a gente não costuma usar o HTML para escrever qualquer coisa assim. A gente organiza o nosso texto hipermarcado, a gente organiza o texto que a gente colocar em HTML usando tags para indicar parágrafos, imagens, divisórias, cabeçalhos e etc. Uma tag, como eu falei, ela começa, a gente indica que está usando essa tag, usando o símbolo de maior e menor e o nome da tag entre os símbolos. Aí a gente coloca o conteúdo e fecha a tag, ou seja, o mesmo símbolo de maior e menor, só que a gente coloca uma barra e o nome da tag, como na primeira linha aqui do slide. A gente está fazendo uma tag com o nome de tag, né? Conteúdo dela aqui no meio e aqui com a barra para poder, a barra para poder fechar a tag. No momento em que a gente inicia a descrição da tag, ou seja, na primeira partezinha ali, a gente pode adicionar valores a certas propriedades. Na segunda linha aí do slide, a gente está adicionando um valor a uma propriedade e tudo isso está fictício, só para vocês entenderem a sintaxe. Mas a gente pode fazer isso e a gente vai guardar essa informaçãozinha aí que a gente vai usar depois. E na terceira linha aí a gente mostra como que a gente pode fazer comentários no nosso arquivo HTML com essa sintaxe aí. Primeira tag que a gente vai ver então, a tag P. Tag P, ela indica parágrafos. Então, se você escreve dessa forma aí, lá no seu arquivo .html, você está indicando que tem um parágrafo, né, dentro da tag você vai colocar o conteúdo dele e vai fechar a tag ali com /p. Olha só, lembram das propriedades? Aqui a gente está fazendo um outro parágrafo qualquer, só que neste outro parágrafo em especial, a gente está colocando que ele vai ter uma propriedade com o nome de ID, essa propriedade já é pré-definida, né? A gente está setando para o ID desse parágrafo o nome de primeiro parágrafo. Poderia ser qualquer ID ali, né, que você quisesse. Aí só a título de exemplo a gente está colocando esse ID neste parágrafo ali. E aqui a gente comentou o nosso parágrafo. A gente falou assim, eu vou tirar o parágrafo daqui, só que eu quero que ele fique ali para eu lembrar como que estava, para eu ver se a modificação que eu vou fazer vai ficar melhor. Aí você vai lá e comenta ele. Então a gente colocou um comentário por fora dele ali, ó. Aí ele ficou comentado. Mas então, quais tags que a gente tem que colocar para que a gente tenha o nosso arquivo HTML organizado? A gente tem uma estrutura básica que é bom segui-la. Uma receitinha que a gente sempre constrói arquivos HTML nesse molde. Que é o seguinte, a primeira linha obrigatoriamente começa com uma tag especial ali, começa com tem uma exclamação, que é a tag doctype.html. E essa tag, ela não tem fechamento, né? Não tem a barra doctype.html, só ela por si só. Algumas tags não tem fechamento. Então a gente começa com aquela ali,
Depois disso, a gente abre uma tag maior, né, que vai chamar uma tag HTML, para a gente avisar que ali está o nosso conteúdo. E dentro dessa tag HTML, a gente faz outros dois ambientes, o ambiente head e o ambiente body. No ambiente head, a gente costuma colocar descrições de configurações da nossa página. Ali no head, a gente coloca coisas que a gente está configurando, como por exemplo, a linguagem, o ícone da página, o nome dela, não necessariamente o conteúdo. E ali no corpo, no espaço de corpo, que a gente coloca o conteúdo propriamente dito. Os parágrafos, as imagens, os títulos e por aí vai. Então a gente segue essa receitinha. Chegamos aqui então na nossa primeira atividade prática, só que antes da gente fazê-la, como é a nossa primeira, vou explicar mais ou menos como que vai funcionar a dinâmica das nossas práticas. Lembrando aqui que se você ainda não baixou o nosso site modelo, que a gente vai brincar durante o nosso curso, volte lá no site do PET, volte na aula anterior ou acesse o link que está aí na descrição, né, do nosso curso e vai estar lá a pasta para você baixar. Baixe a pasta e a descompacte em um lugar aí de sua preferência e vai ser nessa pastinha aí que a gente vai brincar com as nossas práticas, beleza? A nossa primeira prática é basicamente fazer a estrutura básica no index.html, mas antes vamos dar uma olhada aqui no site que a gente baixou, na nossa pastinha que a gente baixou lá do site do PET. Aqui está a pasta que eu baixei e deixei aqui descompactada no meu computador, abri ela, ela chama curso_web, e aqui a gente tem outras 4 pastas e o nosso arquivo principal, que é o index.html que a gente comentou, certo? Aí vocês podem até dar uma navegada aqui, ver o que tem por aí, brincar, a gente vai ver que tem outros arquivos HTML, mas não se preocupem que a gente vai explorar tudo isso ao longo do curso. O importante é que a gente localizar onde está, você ter baixado a pasta, e a gente vai usar o index.html. Como eu falei, eu vou usar o Notepad++, né, como editor, porque ele tem esse fundo claro, consigo deixar maior, que acho que vai ficar um visual mais clean para vocês poderem assistir a aula. Mas usem aí o editor de texto da preferência de vocês. Então, como que vão funcionar as nossas práticas? Vai ser o seguinte, a gente vai passar pelo enunciado, eu vou falar aí para vocês pausarem o vídeo, no momento aí, vou dar um segundinho, vou ficar um segundinho calado para vocês poderem pausar, fazerem vocês mesmos, e logo em seguida eu faço e vocês confiram como que vocês fizeram. Combinado? Então a nossa primeira prática, a nossa primeira atividade é organizar o nosso index.html, que vocês viram onde está, com a estrutura básica do nosso site, beleza? Então essa é a hora de vocês pausarem o vídeo e fazerem vocês mesmos. Agora lá vou eu, vou estruturar aqui o meu index.html. Primeira coisa é colocar doctype HTML, certo? Segunda coisa é colocar a tag HTML. Dependendo do editor de texto que você estiver usando, da IDE, de repente, você pode configurar esse fechamento automático. Eu configurei aqui no Notepad++ para dar esse fechamento automático de tag quando houver. É bom que ele vai completando para mim, desse jeito que vocês estão vendo. Aí aqui, ó, eu vou colocar um tab para poder indentar. Muito importante, como a gente já viu, a gente organizar o nosso código HTML, porque vão ficar tags dentro de tags. E se a gente não segue um padrão de organização, depois vai ficar difícil até para nós mesmos voltarmos ao nosso código de uma página enorme ali, com várias tags, uma dentro da outra, e identificar o que a gente tem que fazer. Aqui em cima a gente coloca a tag head, deixa assim, e aqui embaixo a gente coloca a tag body. Beleza. Tá aí, a nossa estrutura básica está configurada no nosso index.html. Só salvar aqui, né? Ctrl F. Certo, vamos continuar aqui então. Quais tags que são importantes a gente saber, né, agora de início, para a gente pegar um pouco de maturidade? A gente já viu a tag P para parágrafo, mas vamos ver mais algumas aqui para a gente poder escrever um texto com cabeçalhos. Dentro da tag body, ali na organização do nosso HTML, porque tendo dentro da tag de corpo? Porque a gente vai colocar conteúdo agora. A gente pode colocar a tag P para parágrafos, como a gente já sabe,
ou a gente pode colocar a tag H, algum número. H1, H2, 3, 4 até o H6. O H é de heading, que é de cabeçalho, e eles têm uma hierarquia, né? O H1 é o heading superior, vamos dizer assim, né? Se você fizer uma tag H1, você vai ver que vai estar vai ficar a letra maior. Aí você faz uma tag H2, ela vai estar um tiquinho menor, um H3 e tal. Aí você pode organizar já no seu site, então, uma estrutura de tópicos, com tópicos hierárquicos, né? Um heading tamanho 1, aí subordinado a eles alguns heads tamanho 2, enfim. Mas isso é o default, né? A gente vai ver depois que tem como a gente configurar para que o H1, o H2, qualquer tag fique do jeito que a gente quiser. Mas por padrão, a H1 ela é a maior de todas e vai diminuindo. E é bom a gente seguir esse padrão, né? A gente ter essa referência para a gente, na hora de organizar nos textos, saber qual H ali que a gente vai colocar. Ainda dentro do corpo, né, do nosso texto, ou seja, tags aqui de conteúdo. A gente tem a tag IMG, aí dentro da tag IMG, na hora que a gente declara ela, a gente tem que colocar o source dela, a gente tem que colocar uma propriedade src, que é um caminho até uma imagem. Então a gente já tem que definir essa propriedade na hora de usar a tag IMG. Para que serve ela? Então, para colocar uma imagem, né? Que a gente definiu o caminho ali no source. Tem a tag HR, que ela é uma tag que vai colocar uma linha horizontal. Tem a tag BR, que é a tag de quebra de linha. Não é a tag de brasileiro, não brincando. É a tag de quebra de linha. Note que essas três tags que eu acabei de falar, elas não têm fechamento, elas são por si só. Tem a tag div, que serve para fazer divisórias no nosso texto. A gente pode fazer uma divisória que a gente vai querer fazer uma coluna, outra divisória de coluna, de linhas. A princípio, como a gente não configurou nada na tag div, se você colocá-la ou não colocá-la, você não vai perceber diferença no seu texto HTML quando você abrir pelo navegador. Mas depois, quando a gente começar a usar CSS, principalmente o Bootstrap, na verdade, a gente vai ver como que essas divs ajudam bastante. Agora, algumas tags de configuração. Por quê? Porque a gente coloca lá no cabeçalho, né? Lá na parte que não é a parte do corpo, lá no cabeçalho. A gente tem a tag meta. Na verdade, essa tag meta ela é usada para várias coisas de configuração da página. Aqui é um exemplo só, que a gente está usando o meta charset UTF-8 para a gente colocar a codificação, né, que a gente usa aqui de ser cedilha, acentos na nossa página. Ela é importante a gente colocar ela. Title para colocar o título, que é quando a gente abre o site, ela está lá no navegador, lá em cima, onde tem a abinha assim, sabe? Aquele título ali. E lá do lado do título fica um íconezinho também. Se você não configurar nada, o nome do título vai ser index.html e o íconezinho vai ser um símbolozinho de redondinho lá. Mas se você usar a tag de título, você configura, né, o que você quiser. E o ícone você muda com esse terceiro exemplo aí do slide, essa tag link com a propriedade rel definida para shortcut icon. Aí é só a título de exemplo. Então, a nossa prática vai ser, portanto, agora, né, a gente colocar o meta charset e a gente colocar um título que a gente quiser. Mas antes da gente começar a fazer a nossa prática, eu vou mostrar para vocês aqui como que tá, né? O nosso index.html que a gente acabou de configurar, vou dar duplo clique nele para abrir com o meu navegador e tá em branco, porque afinal de contas a gente não preencheu com nada ainda. E a gente pode ver aqui em cima, ó, nesse navegador que eu estou usando, em vez de ficar o símbolo redondinho, acho que o símbolo redondinho do lado parece um mundinho, fica no Google Chrome, mas aqui no Opera GX está esse símbolo aqui de arquivo. E o título está index.html, deixa eu pegar uma lupa, ele vai ficar melhor para vocês verem. Tá vendo? Index.html aqui, ó, sem o título e sem o símbolo. Então vamos lá. Vamos aqui, a gente tem que colocar a tag meta charset e title, são configurações da página, não conteúdo, propriamente dito, que estão na tag header. Vamos colocar a tag title. O título que eu vou colocar aqui, vocês podem escolher o que vocês quiserem, eu vou colocar curso web. Acima dela aqui eu vou colocar meta charset UTF-8. Beleza, salvar. Agora eu vou voltar no meu navegador, vou atualizar lá, ó, o título mudou. Agora está curso web. Outra tag muito importante que a gente usa sempre, a tag A. Tag A para a gente poder fazer links. E é um conteúdo, então a gente coloca lá dentro do corpo, né?
E tem 4 tipos básicos de links que a gente pode fazer. Na verdade 3, né? Porque o primeiro aí ele é só um exemplo de um link vazio, ele não vai diretamente para nada. Mas a gente define o endereço do link, né, para onde que ele aponta pela propriedade href, como vocês estão vendo aí. A gente pode fazer um link para outro site, outra página, colocando o endereço completo dele, né, http. A gente pode fazer um link para outro arquivo, .html ou para outro diretório, dentro do nosso próprio site, outra página nossa. Ali, às vezes você organiza, deixa uma página principal para home, uma página principal para os cursos que você oferece, outra página principal para outros projetos. Você pode fazendo esse link entre arquivos HTML. Ou você pode fazer um link para alguma parte da sua própria página, que é aquela vez que isso acontece quando você clica em alguma coisa e a tela rola para baixo ou para cima automaticamente para chegar a alguma parte. E você pode fazer isso usando IDs. Lembra lá no segundo exemplo, na verdade, parágrafo, que a gente colocou um ID? Naquele parágrafo, a gente colocou o ID primeiro do parágrafo. Aí aqui, se eu fizesse um href hashtag, tem que colocar o hashtag porque é um ID, mas a gente vai ver isso depois. Hashtag primeiro parágrafo, aí a gente clicasse nesse link, a gente ia ser direcionado para lá, para onde esse parágrafo estiver. E você pode misturar aí os 2 primeiros com esse último, né? Você pode fazer um link para um site externo, alguma parte dele usando o ID. Você pode fazer um link para algum outro arquivo HTML, alguma outra parte do seu site, usando o ID dele também, que aí você já vai para outra parte, já rola automaticamente onde você quer ir. Aqui são os exemplos, tá vendo? Dos links que a gente falou. Curiosidade também, a gente pode colocar uma outra propriedade aqui no link, que é o target underline blank, que é quando você clica, abre uma nova aba, ao invés de mudar a aba que você está. E a gente pode também fazer a href para um mail to, para mandar um e-mail, né? Ou um tel para poder ligar. Aí você coloca o e-mail da pessoa, o telefone. E a nossa outra prática aqui de hoje é que a gente vai fazer, dentro lá do nosso index.html, um link para uma outra página que está dentro aí do nosso site, que é essa página sumário.html. Então vamos lá? Só para vocês verem que a gente vai usar aqui um endereço relativo, né? Relativo ao index.html, a gente tem essa pasta curso e dentro dela a gente tem o sumário.html. Então tá ok pra gente fazer. Esse é o momento de vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer vocês mesmos, que daqui a pouco eu vou fazer e vocês conferem. Então vamos lá. É uma tag A de link e ela vai apontar para curso/sumário.html, a tag fecha e a gente tem que escrever alguma coisa que eu vou escrever sumário. Salvar. Vamos verificar aqui no navegador, dá um F5. Apareceu aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Quando a gente clica, a gente muda para essa outra parte. Se vocês quiserem, vocês podem brincar aqui para ver o que tem, mas a gente vai passar por eles depois. E eu vou voltar aqui para o index. Deixa eu voltar o zoom. Beleza. Outra tag que a gente pode usar, só que no final das contas a gente vai usar ela muito pouco, que a gente vai fazer isso usando CSS. É a tag style, que é uma tag de configuração, então a gente vai colocar no head, né, lá na nossa estrutura básica. E ela usa essa sintaxe diferente. Nesse caso, a gente está configurando todas as tags A, né? A gente está configurando a tag de link ali. Por isso que a gente colocou A e não colocou de algum outro jeito especial, que a gente vai ver depois. E a gente abriu chaves para falar o que a gente quer configurar, e a gente está configurando a cor para ser preta e a decoração de texto para ser nenhuma. Só uma configuração simples, aí nossos links mudaram disso que estava aqui, ó, esse azul com sublinhar, para isso. Mas aqui está só a título de exemplo. A gente raramente vai usar essa configuração de estilo. Mas aqui, ó, mais uma coisa para chamar a atenção. Aqui a gente usou só A. Então a gente está configurando todas as tags As que tem. E se eu quisesse mudar só uma tag, só um link específico para ficar diferente? Bom, eu posso usar o ID, posso dar um ID para ele e eu mudo só o ID dele, certo? Que nem a gente deu o ID para aquele parágrafo. Daí, para a gente selecionar aí dentro do style somente um ID, a gente usa hashtag ID. Hashtag o nome do ID, né? Como a gente usou lá dentro do href também, o hashtag, para poder indicar o ID. Tá, ok. Mas e se em um site eu tenho 5, 10 links que eu quero mudar para ficar com um estilo diferente e eu tenho que fazer
um ID diferente para cada um e no style eu tenho que configurar todos eles repetidas vezes? Não. Você pode fazer uma classe. E essa classe que a gente está falando aqui, ela não tem nada a ver com classe de programação orientada a objetos, tá, gente? Por favor, não confundam. Essa é uma dúvida que geralmente dá quando a gente passa esse curso. A classe aqui é apenas uma importação de configuração. Então, ao invés de usar um ID para 10 IDs diferentes para 10 parágrafos, 10 links diferentes, você faz uma classe meu link, uma classe meu parágrafo. E em cada parágrafo que você quer que importe as configurações que você definiu, cor, decoração, cor de fundo, aí você vai lá e coloca a propriedade class igual, abre aspas, o nome da sua classe. E é possível também atribuir mais de uma classe. Lá na propriedade class você coloca classe 1, espaço, outra classe, quantas você quiser. Aí você importa múltiplos estilos. Às vezes você fez uma classe para ter o background escuro, uma classe para ter o texto claro, uma classe para ser responsivo. Aí você importa todas as três no seu link, no seu parágrafo. E aqui um exemplo, né? A tag a gente configura sem nada, o ID a gente configura colocando a hashtag na frente, a classe. A classe a gente configura com ponto. E uma observação aqui, mas esse tipo aqui a gente acaba usando mais do que a própria tag style. A gente pode modificar o estilo de uma tag fazendo uma declaração que a gente chama de inline, na linha, né? Inline, que é na hora de declarar a própria tag. Então ali na hora que a gente declarou o P, a gente chamou a propriedade style e ali a gente deu a propriedade para ele. E a gente vai ver na próxima aula que tem prioridades, né? Se tiver algum conflito, alguma declaração de estilo vai ter prioridade sobre a outra. Já adiantando para vocês, a declaração inline é a que tem a maior prioridade. Então, a gente usa ela em último caso e ela acaba prevalecendo. Uma outra tag que a gente pode usar é a tag iframe para poder incorporar outros arquivos HTML ou até outros sites na internet. Um exemplo aqui, vocês perceberam que lá nos nossos cursos, no nosso site, a gente tem os vídeos do YouTube deles. Como é que a gente fez isso? A gente foi lá no site do YouTube, onde a gente postou, foi compartilhar, clicou em incorporar, aí ele dá, como está na segunda imagem, ele dá o código HTML que a gente precisa. Aí a gente copiou e colou lá no nosso site. A gente fez algumas modificações, na verdade a gente fez algumas classes para poder ficar responsivo o vídeo ali do YouTube, mas é basicamente isso. E o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado e aguardo você na próxima aula.